Bom dia, tudo bem, alunos? Vamos aqui gravar mais um roteiro 24, turma de nono ano, e o assunto deste roteiro é a crise dos mísseis de Cuba. Então vamos entender o contexto em que vai se dar esta crise dos mísseis de Cuba. Então nós sabemos que ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo vai assistir emergir duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos procuram expandir o modelo capitalista e defender os seus interesses. A União Soviética faz uma política idêntica, procura expandir o socialismo e também defender os seus interesses. Estava estabelecido no mundo uma guerra fria, traduzida em disputas ideológicas, disputas políticas, disputas econômicas pelo domínio do mundo, né? Um dos aspectos desse confronto é a corrida armamentista, que se estabelece entre essas superpotências. Em 57, a União Soviética apresenta ao mundo e aos Estados Unidos o seu míssil balístico intercontinental, chamado R-7 Semyorka. Os norte-americanos não deixam barato, e mísseis nucleares eram instalados na Europa para atingir a União Soviética e seus aliados da Europa Oriental. É diante desse quadro e dentro do contexto da Guerra Fria que o mundo também assiste e os Estados Unidos vê Cuba fazer uma revolução. A América Latina, para os Estados Unidos, era uma área de influência muito importante. A sua política era mantida por meio de ajuda técnica, empréstimos, importação de bens de consumo e, principalmente, intervenções militares contra governos que ousassem sair fora desse controle norte-americano. Em 59, Fidel Castro e Che Guevara fizeram uma revolução que depôs do poder o ditador Fulgêncio Batista, cujo governo tinha o apoio dos Estados Unidos. Com a vitória das forças de Fidel Castro, os norte-americanos assistem Cuba se tornar uma república comunista na América Latina. A resposta norte-americana é decretar um embargo econômico a Cuba. Muito bem. Diante desse contexto que temos de Revolução Cubana, vem a crise dos mísseis de Cuba. Os soviéticos, que apoiaram a Revolução Cubana, haviam instalado bases e ogivas nucleares em Cuba, e isso não era tolerado pelos Estados Unidos. A crise dos mísseis de Cuba foi um confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, que aconteceu de 14 de outubro a 28 de outubro de 1962. Foi motivado pela instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba e, como resposta, a instalação de mísseis norte-americanos instalados na Europa. Essa foi mais a mais grave crise da Guerra Fria envolvendo essas superpotências, né? Cujos líderes vão negociar diretamente para evitar um confronto nuclear. Os soviéticos propuseram, como solução para sair dessa crise, retirar os mísseis de Cuba com a promessa dos Estados Unidos de não invadirem esse país. Os soviéticos também exigem do governo norte-americano a retirada dos mísseis da Turquia, o que foi feito pelos Estados Unidos. A crise dos mísseis de Cuba fora solucionada. A União Soviética retira os mísseis de Cuba. A ilha de Fidel Castro não foi invadida
pelos Estados Unidos e a Guerra Fria continuava numa boa. Muito bem. Agora os senhores são convidados a responder as questões com base no texto. Então, o texto está se perguntando o que foi a crise dos mísseis, o que a motivou. Depois, qual foi a reação dos Estados Unidos frente à criação do míssil balístico intercontinental dos soviéticos? E, para finalizar, como chegou ao fim a ditadura de Fulgêncio Batista, qual regime foi implantado em Cuba. Então, basta os senhores lerem com cuidado e atentamente o texto do roteiro. Não recomendo fazer pesquisa no Google. Todas as respostas são encontradas no texto do roteiro. Basta apenas ler com atenção o texto do roteiro. Muito obrigado e até o próximo roteiro, se Deus quiser.